Pelo menos 4 pessoas morreram na noite dessa terça-feira em um deslizamento de terra em Embu das Artes, na Grande São Paulo. A região foi uma das mais castigadas pelas fortes chuvas que atingiram a região desde o final da noite de ontem. Na verdade, a chuva começou no meio da tarde e seguiu até o começo da madrugada. Os bombeiros ainda procuram por outras vítimas que estão desaparecidas. Na cidade de São Paulo, várias ruas ficaram alagadas e muitos carros chegaram a ser arrastados pela enxurrada. Esta é a Rádio Brasil Atual. 7:07. E a gente volta a falar das vacinas contra a Covid-19, porque no dia 28, segunda-feira, mais de 500 mil novas doses da Coronavac chegaram ao aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Vamos lembrar que a Coronavac é o imunizante que está sendo desenvolvido pela Sinovac chinesa com o Instituto Butantan. É o 5º lote e hoje pela manhã estava chegando mais um lote de imunizantes para o Instituto Butantan. Todas essas vacinas, essas substâncias, na verdade, são alguns insumos e algumas vacinas já prontas para aplicação. No entanto, a gente sabe que tudo isso ainda está condicionado a uma autorização da Anvisa. Na semana passada, teve coletiva, ou melhor, como eu costumo dizer, uma não coletiva do governador João Dória. Na verdade, o governador João Dória foi embora para Miami, depois teve que voltar, e aí as pessoas da área da saúde do governo do estado fizeram ali uma coletiva, às pressas, para falar sobre a eficácia da vacina, mas não deram informações muito precisas. E sobre tudo isso a gente vai falar agora com Leandro de Oliveira, conselheiro municipal de saúde, militante da área da saúde na cidade de São Paulo, a quem primeiramente eu dou meu bom dia. Como vai, Leandro? Bom dia, Maria Tereza, tudo bem? Tudo certo. Bom, fiz esse preâmbulo, né, essa breve introdução para situar um pouco as pessoas sobre como estamos, né, em que pé estamos, mas eu acho que para a gente começar, seria interessante, Leandro, que você nos contasse nesse processo de campanha. A gente sabe que tem responsabilidade do governo federal, eu citei a questão do governo do estado, a gente sabe que aqui em São Paulo, estado e município são geridos pelo mesmo partido, né, Covas e Dória, mas gostaria de saber qual é a parte que cabe do município no processo que a gente espera que comece em breve de imunização da população. Bom, cabe ao município se organizar, né? Isso é tarefa do município, se organizar para poder fazer toda a logística, né, da vacinação na cidade de São Paulo, uma vacina que está sendo esperada com muita ansiedade pela população. E no dia 23, agora de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde se reuniu, né, com a gestão, particularmente as pessoas responsáveis por esse processo da logística da vacinação, da Covisa, e nós recebemos todas as informações de como é que está a preparação, na verdade, né, é mais teórica a preparação para a vacinação. Evidentemente que eu estou falando teórica, porque para que a vacinação de fato possa ocorrer, ela ainda depende dessa burocracia toda que envolve a Anvisa, o governo federal, etc., né? Então a prefeitura fez essa apresentação, foi muito importante, tirou-se muitas dúvidas, mas é uma apresentação que praticamente eles aproveitaram a logística da influenza, né? A prefeitura tem uma cultura de vacinação, isso foi construído ao longo de muitos anos, desde a década de 80, 70, mais fortemente a partir do Sistema Único de Saúde, e essa construção ela foi feita, evidentemente, com os profissionais da saúde, com a Covisa, com a vigilância, né, que tem um papel importante nessa questão da pandemia. E nós sabemos que durante essas gestões nós temos alternâncias de gestão e, evidentemente, às vezes essa rede ela pode ser fragilizada ou fortalecida, né? E durante esses anos nós conseguimos resistir. A Prefeitura da cidade de São Paulo tem uma rede robusta. Eu estou falando isso, mas não é só da nossa cidade, não. Isso tem a ver com o Brasil inteiro, né? A partir do advento do Sistema Único de Saúde, nós conseguimos fortalecer a rede de atenção básica,
né? E ela é que tem esse papel fundamental de, junto com a Covisa, coordenar todo o processo de vacinação das cidades, das pessoas que moram nas cidades, né? Que é o caso aqui de São Paulo, como você está perguntando, Maria Tereza. Sim, sim. Aliás, aproveitando, já que, enfim, você entende do riscado, como eu costumo dizer, né? Participa ativamente dessas discussões e mencionou brevemente o histórico da cidade. Queria que você citasse as boas práticas nos últimos 30 anos, Tivemos Erundina, o Covas, né, também, o avô, no caso. Como que foi? Quais foram os momentos importantes na história da nossa cidade, né, da cidade de São Paulo, nessas últimas décadas, para que se constituísse, como você muito bem disse, um sistema hoje robusto? Então, olha, eu entrei na prefeitura em 81, né? Então eu passei pela gestão do Reinaldo de Barros e, inclusive, na gestão do Mário Covas, que foi quando começou a ideia dos módulos de saúde, que era um processo de, digamos, de regionalização da saúde, né? Os hospitais deixavam de ter uma história de hospitalocêntrica, né? E davam importância para a atenção básica. Mas isso se fortaleceu a partir da gestão da Luiza Erundina, em 89, quando a Luiza Erundina municipalizou a saúde. Muitos concursos foram realizados, havia uma preocupação muito intensa com a atenção básica, descentralização da saúde, foram criadas as administrações regionais de saúde, os módulos de saúde, os distritos de saúde, e eles tinham um papel de fazer um processo de conhecer o território, né? A situação de saúde da população, como ela vivia, saneamento básico, né? Então, a partir de 89 é que essa rede começa a ir se fortalecendo muito, né, na cidade de São Paulo. Eu acredito que isso foi uma experiência bastante exitosa e importante, porque a partir daí essa concepção de saúde pública ela foi fortalecida, né? A questão da vigilância, saúde, a questão da saúde mental, AIDS, enfim, uma série de programas importantes, hospital aberto, né? A concepção de saúde foi muito mais humanizada, digamos assim, né? E isso, ao longo desses anos, nós conseguimos ir consolidando isso, particularmente porque também foram feitos muitos concursos públicos. Então, essa rede que nós temos hoje, com esta concepção mais fortalecida, né, consolidada, eu digo até, que inclusive deu uma resposta importante para esta pandemia, ela foi construída durante esses 33 anos de Sistema Único de Saúde. Eu sou, inclusive, uma das pessoas originárias disso, né? Entrei na prefeitura como auxiliar de enfermagem, fiz minha formação durante esse período, apresentei na prefeitura após 36 anos de trabalho, e eu conheço bastante essa rede, conheço os profissionais da saúde, os técnicos de excelente qualidade. Sem o Sistema Único de Saúde, sem essa rede fortalecida, esta pandemia seria uma tragédia muito maior do que ela está sendo, né? Então, nós precisamos valorizar muito aquilo que nós temos. Também os movimentos de saúde que foram responsáveis, movimentos de saúde, os técnicos de saúde, sanitaristas, né? São pessoas que lutaram muito, sindicatos, né? Embora algumas pessoas tenham uma concepção de movimento, ou até de sindicato, às vezes, equivocada, tudo que nós temos hoje, do ponto de vista constitucional, foi fruto da luta, da mobilização da sociedade, para que pudesse ter um sistema consistente e respeitado, inclusive no mundo inteiro, até imitado durante o governo Obama, inclusive, né, que tentou universalizar também lá a saúde dos americanos, né? Então nós somos uma referência importante. E eu não estou falando só da cidade de São Paulo, eu estou falando do Brasil, né? Sim, sim. Nós devemos muito ao Sistema Único de Saúde. E quero aproveitar, já que você estava falando sobre o SUS, né? Aproveitar a sua presença aqui, Leandro. Você falou de atenção básica, eu me lembrei, recentemente eu tive uma conversa excelente com a médica da família, né? E sobre a importância deste profissional para doenças crônicas, porque a gente sabe que no momento da pandemia
pandemia. A gente vive falando de números, né? De contágio do coronavírus e das mortes. Só que entre uma coisa e outra, tem também os agravamentos por causa do paciente crônico. Explica pra gente qual que é a importância dessa figura, tanto do conceito da atenção básica, quanto do médico da família, que é do SUS, né? Olha, a estratégia de saúde da família, né, como costumávamos chamar, ela foi importante porque ela fez uma virada, né, principalmente na saúde pública. Né? Nós tínhamos antigamente os visitadores sanitários, né, e a partir do Sistema Único de Saúde e do advento do Programa de Saúde da Família, a gente conseguiu colocar dentro da casa das pessoas, essas pessoas que vivem na comunidade, que fazem um acompanhamento desse território. Eu me lembro que na gestão da Heloísa Erundina, teve um curso de formação de saúde pública feito pela USP, né? E veio aqui o pessoal da Itália para fazer um processo chamado de territorialização. O que era isso? Era um mapeamento, né, dessas regiões, dos territórios, para conhecer quais condições as pessoas vivem, né, em relação a atenção, a saneamento básico, né, água, enfim, toda a situação, né, inclusive de zoonoses, por exemplo, né? Os agentes comunitários de saúde, eles cumprem esse papel importante de visitar a gestante, o idoso, né? Saber quais são as condições que essas pessoas estão vivendo, quais são os seus problemas e agravos de saúde, e levar isso para ser discutido, inclusive, com a equipe. Tem a visita, inclusive, do médico de família, né? Então, o Programa de Saúde da Família, ele fez uma virada e ele fortaleceu muito essa ação de saúde pública nas cidades como um todo, né? Eu não estou aqui falando só de São Paulo, mas essa foi uma estratégia muito importante. E isso veio lá desde o Qualis e depois foi se fortalecendo, depois do advento do Sistema Único de Saúde, em todas as cidades, né? Em todos os municípios. Então, essa estratégia da saúde da família, ela foi importantíssima. E se esse tipo de trabalho tivesse agora na pandemia, né, sido mais fortalecido ainda, tivesse um papel muito importante e junto com isso tivesse, por exemplo, a testagem da população, né, que a gente não teve, e isso inclusive por digamos assim, um desgoverno, né, e uma falta de visão do Ministério da Saúde, nós poderíamos ter, por exemplo, exemplos como o do Uruguai, né, e de outros países que conseguiram, testando, rastreando e depois trabalhando, né, com os contactantes, separando inclusive, isolando, conseguindo fazer com que essa pandemia pudesse ter um efeito muito menos deletério para a saúde da população. E os agentes de saúde da família, eles podem cumprir esse papel ainda se os governos municipais, de uma maneira geral, principalmente na cidade de São Paulo, né, que é uma cidade bastante grande, né, isso poderia ajudar bastante com que nós tivéssemos uma dimensão de qual é o tamanho, né, desta pandemia. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer isso, as testagens em massa aqui na cidade, sim, mas isso teria sido muito importante para que a gente pudesse ter o controle, né, da pandemia aqui na cidade. Então esse é o papel desses agentes de saúde da família, que é importantíssimo para a saúde pública do nosso país. E teve teste que até venceu, né, Leandro? Chega a ser... 6,8 milhões de testes, 290 milhões jogado na lata do lixo. Isso poderia ter sido feito em proveito da população, sem contar que hoje você, por exemplo, tem aí pessoas que se precisar fazer um teste, por exemplo, tem que pagar, né? Isso tem um custo alto para a população. Claro. E o governo desperdiçando, né, um insumo tão importante, né, para a prevenção da cidade de São Paulo, né, das pessoas da cidade de São Paulo. Com certeza. E falando em insumos, na abertura do jornal, a gente estava trazendo a informação sobre a história das seringas, da compra das seringas pelo governo federal. Eu tenho uma dúvida bem básica, se isso vai impactar, eventualmente, a campanha de vacinação nesse contexto do sistema municipal. E como impacta? Sem dúvida, nós temos aqui uma projeção feita aqui pela prefeitura, do ponto de vista de seringas, ela está fazendo a parte dela, né?
E o Estado também estão licitando, né? Só para ter um exemplo aqui, em relação a seringas, a Prefeitura apresentou aqui, no dia 23, que tem um estoque aqui de 4.540.978, né, seringas. Para compra aqui, eles estão licitando mais 6 milhões. E tem um recebimento previsto aqui pelo Estado de mais 12 milhões. Agora, e o governo federal? O que o governo federal podia fazer em relação a isso, né? Essas coisas não podem ser feitas com esse desgoverno, essa descoordenação. O governo federal tem um papel importantíssimo. Nós estamos falando agora há pouco dos testes. Imagine se todos esses insumos tivessem tido uma contribuição importante, né, de coordenação e mesmo de compra, né? Eu me lembro que logo no início da pandemia, é verdade que nós todos estávamos desorganizados, ninguém estava preparado para essa pandemia. Aliás, ninguém está preparado para uma pandemia, né? E milhares de pessoas morreram, né, inclusive por falta de equipamento de proteção individual, né? Só na cidade de São Paulo, nós perdemos 50 profissionais, né? Ou seja, se o Ministério da Saúde, já olhando para a China, vendo o que estava acontecendo lá, tivesse antecipado, como nós estamos tentando fazer agora aqui na cidade de São Paulo, não é? Nos precaver, nos prevenir, licitar, tomar as medidas necessárias para poder fazer uma ação mais coordenada, mais competente para o combate à pandemia. E para isso nós dependemos do governo federal, do governo estadual e municipal, trabalhando de forma articulada. Se o governo federal não assume o seu papel, né, é preciso ser pressionado pelos movimentos, pelas instituições, como o Superior Tribunal Federal, Congresso Nacional, né? Quer dizer, a gente está vivendo uma situação absurda, não é? Num país que chegou a este grau, né, de desenvolvimento, como nós estamos falando, do Sistema Único de Saúde, e nesse momento nós temos um ministério, né, coordenado por um ministro, né, que não se antecipa, que está subordinado, né, a esta loucura, né, de um presidente da República que não tem noção, ou melhor, até pode ter noção, mas noção de que é matar, né, noção de genocídio, né, noção de eliminação e tal. Essas ideologias que ele defende não servem para o povo brasileiro. Nós precisamos de um presidente da República, né, à altura do que o Brasil já está hoje, né, e de preferência também um ministro que não seja vamos dizer assim, não é nem subordinado, porque um ministro, evidentemente que ele deve algumas, né, respostas para o seu presidente da República, mas não que seja, né, manipulado, né, e que aceite esse tipo de manipulação, né? A gente precisa de um ministro de saúde à altura de um sistema de saúde que o brasileiro construiu para si, né? Infelizmente, nós estamos vivendo essa situação, mas isso precisa mudar. Com certeza. Até porque o ministro da Saúde diz que não entende de saúde, quer dizer, o Bolsonaro, né, falou que ele não entende de saúde, mas ele entende de logística, né? E é justamente o problema que a gente está agora, porque a logística tem, o problema é que não tem o resto, né, Leandro? É verdade, é verdade. E só para a gente encerrar, queria, enfim, saber, acho que ficou bastante claro que ainda estamos na fase da teoria, infelizmente, né? Porque a prática ainda não é uma realidade, embora estejamos nos preparando, como você muito bem explicou, Conselho Municipal de Saúde e tudo mais. Qual que é a orientação para as pessoas da cidade de São Paulo nesse momento? Porque agora, principalmente entre Natal e Ano Novo, ficou um pouco perdida a questão de ir para a fase vermelha, voltar para a fase amarela. Em que pé estamos, né? Porque tivemos 3 dias de fase vermelha, aí voltou para a amarela, aí agora dia 1º e 31 e 1º volta a vermelha. Como que a população fica e a quem devemos recorrer? Devemos continuar respeitando o isolamento, utilizando os equipamentos de proteção? Qual pé que estamos? Olha, Maria Tereza, desde o Conselho Municipal de Saúde tem feito deliberações muito importantes depois dos debates
em relação a essas situações que você está colocando sobre distanciamento, né? E todos os cuidados que devemos tomar em relação à pandemia. A primeira iniciativa que nós tomamos com esse desgoverno todo foi um posicionamento muito claro em relação à hidroxicloroquina, que nós somos contrários ao uso sem nenhuma fundamentação científica, etc. Isso nós deliberamos. A segunda foi em relação à flexibilização do isolamento, né, do distanciamento social, porque nós já prevíamos, olhando para o mundo, né, que essa questão de distanciamento, para nós que nem saímos da tal primeira onda, né, na verdade, nós já tínhamos previsto que essa flexibilização traria graves problemas para a saúde dos brasileiros, né? E a terceira é em relação à questão da volta às aulas, que nós também fizemos primeiro uma recomendação, que não foi nem ouvida, e agora aprovamos uma deliberação que esta volta às aulas não deve ser feita, hipótese alguma, sem uma discussão com a sociedade, com os trabalhadores, né? Isso deve ser construído conjuntamente. Infelizmente, nós não somos ouvidos pelos governos, mas isso é muito importante. Não é possível tomar uma medida, né, pensando na questão econômica, não é? E piorando ainda muito mais a situação econômica das pessoas, na medida em que as pessoas estão morrendo, estão adoecendo, etc. Então isso não ajuda na economia. A vida é importante para você poder fazer girar a economia. Então a nossa posição no Conselho Municipal de Saúde tem sido de muita cautela, de manter o distanciamento. Essa coisa de vai para o vermelho, vai para o amarelo, nós vimos que o processo eleitoral foi influenciado, inclusive, por isso. As decisões só foram tomadas depois. Há, inclusive, informações, inclusive da Rede Globo, de outros órgãos de mídia, né, de imprensa, dizendo que os dados foram omitidos, né? Que a população não pôde tomar conhecimento desses dados, inclusive durante o período das eleições, né? E que essas informações de vai para o vermelho ou vai para o amarelo, né? Isso daí ficou muito para ser decidido depois das eleições, inclusive pelo governador do estado, né? Que foi viajar, inclusive, para Miami, né? No momento que a orientação era que a gente nem devia ficar circulando por aí, né? Então, nós estamos muito atentos, né? Vamos torcer para que os governos tenham bom senso, mas os governos não tendo bom senso, cada um de nós, cidadãos e cidadãs, né, que vive na cidade de São Paulo e que moram no Brasil nessa situação de desgoverno, tomemos cuidado, chamemos o cuidado para nós mesmos, né? Nós temos que gostar da nossa vida, e a vida está acima de todas essas questões de interesses eleitoreiros, né, e de uso político, inclusive da pandemia, né, para projeção política de alguns políticos, inclusive inescrupulosos, né, que trabalham desta forma com a saúde de nós brasileiros, tá bom? Então, acho que nós todos, cada um de nós, não acreditar no negacionismo, sim, né? Sim. Nem no obscurantismo, né? Porque nós precisamos de muita luz para sair dessa pandemia, tá bom? Com certeza, e vamos nos preservar, e com isso encerro a entrevista com Leandro de Oliveira, conselheiro municipal de saúde de São Paulo, militante da área de saúde também na cidade de São Paulo. Leandro, muito obrigado e um bom 2021. Eu também agradeço a você, Maria Tereza, pela entrevista, à RBA, e também a todos aqueles e aquelas que estão assistindo aqui esse programa, que traz uma contribuição de cidadania para todos os brasileiros e brasileiras, tá bom? Tá, um abraço. Um abraço, até mais. Um bom ano para vocês todos. Obrigada, até mais. Tchau. Muito obrigado. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.